prazer enorme estar aqui com vocês. Se puder colocar aqui, por gentileza. É o de curas. Bom, então é um prazer enorme estar aqui com vocês, meus amigos, mais uma vez nesse simpósio. Eu me sinto muito honrada em estar participando deste evento e agradeço a participação de todos que vieram prestigiar a nossa Maranhão. E nós vamos começar com este tema sobre curas espirituais, curas paranormais e estados místicos. Esse é um tema muito interessante, porque o espiritismo, vocês todos sabem, aqueles que não são espíritas, já têm ouvido falar, e aqui nas palestras já vem falando que o espiritismo é ciência, filosofia e religião. Então, as nossas exames, elas são o braço científico do espiritismo. Nós temos obrigações de estudar, temos obrigações de estudar a parte científica e divulgar essa parte científica. Então, esse tema ele é muito apropriado porque nós vamos estudar esses fenômenos, fatos muito importantes, porque muitas vezes o público, não só o público espírita, mas o público leigo, ele nos pedem, a nós da exames, que nos posicionemos sobre o problema das curas espirituais. E isso é extremamente importante porque as curas espirituais, Kardec, no livro A Gênese, ele nos trouxe de que não é nada de anormal, não é nada de paranormal. Tá? Então, vamos apagar aqui, por gentileza. Não é nada de paranormal e, portanto, nós vamos estudar um pouquinho juntos esse tema. Muito bem. Então, vamos passar aqui, tem que passar aí, né? Vamos passar aqui o primeiro slide. E, se por gentileza apagar aqui, vai ficar melhor para que todos vejam. Bom, então, o que é que tem em comum esse tema sobre curas paranormais, curas espíritas e estados místicos? Aqui, eu trouxe essa foto para mostrar para vocês. Eu estive nessa igreja, que é a igreja de São Francesco de Ripa, em Roma, e tem esse painel belíssimo da beata Ludovica Bertoni. E se vocês bem observarem, será que dá para apagar tudo? Porque acho que fica melhor, não? Fica melhor. Então, se vocês observarem a expressão de êxtase da beata, vocês vão ver que tudo aquilo que está no livro dos Espíritos sobre emancipação da alma, nós vamos ver nessa expressão que é um amor divino que se processa neste momento, onde o místico está envolvido pelo amor de Deus. Vamos passar ao próximo. Bom, eu quero também falar para vocês que, associado a este estudo sobre, sobre as curas, nós temos hoje também o que a ciência nos fala sobre o efeito placebo. E nós vamos encontrar nas pesquisas científicas e vamos encontrar muito do que acontece nessas curas e nesses fenômenos místicos, o que a ciência hoje chama de efeito placebo. Então, nós vamos fazer um breve estudo, porque realmente é muito vasto esse estudo, para que a gente possa desvendar isso que acontece. Vamos passar o próximo. Bom, por que é necessário a gente estudar? Então, vejam, mais de 2 milhões de pessoas por ano, nós temos relatórios de cura no Brasil, Inglaterra, Filipinas, Estados Unidos, buscam alívio para seus males. E isso é muito importante, porque a medicina ela precisa estudar isso. Não só para conhecer, mas também para proteger. Porque, muitas vezes, em todos esses fenômenos, nós vamos encontrar fraudes, nós vamos encontrar charlatanismo. E o Jorge Mick, no livro
as curas paranormais, ele chama a atenção da necessidade de uma pesquisa séria para evitar exatamente o mau uso da medicina e os simples truques, não é? Portanto, o que leva as pessoas a procurarem é o alto custo da medicina ou qualquer outro motivo e o último recurso dos pacientes. Vamos passar mais adiante. Nós vamos ver também que na pesquisa Hellring, eles fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos perguntando no que você acredita. Isso no ano de 2009. E observem, 2.303 americanos adultos responderam que 82% acreditavam em Deus. Em milagres, 76%. Que Jesus era filho de Deus, 73%. Nos anjos, 72%. Na imortalidade da alma, 71%. Nos demônios, 69%. Na teoria de Darwin, 45%. Em fantasma, 42%. E reencarnação, 20%. Ou seja, a maioria das pessoas tem alguma crença paranormal ou sobrenatural. Portanto, nós precisamos pesquisar sobre esses fenômenos. Vamos passar adiante. O que a ciência diz sobre isso daí? A Fundação Nacional de Saúde, nos Estados Unidos, eles dizem que tais crenças podem, às vezes, ser alimentadas por falha de comunicação da mídia sobre a ciência e os processos científicos. A população, apesar de hoje nós termos uma quantidade de periódicos, uma quantidade de revistas que trazem para a população as últimas pesquisas da ciência, mas ainda é pouco para que a população seja esclarecida o que é verdade e o que não é verdade. Então, está carregado muito de superstição e crença no sobrenatural, e isso vocês sabem que o nosso Kardec, lá em Gênesis, ele desaba essa tese do sobrenatural, do maravilhoso, do desconhecido, quando nos convida a estudarmos sobre esses fatos. O dano da descrença e do desprezo, o ceticismo intransigente, a pessoa, às vezes, não, isso eu não acredito. Como tem muitos colegas que, às vezes, me dizem assim no centro cirúrgico, a vida é só uma, é igual a mosquito, morreu, acabou. E, exatamente por esse ceticismo intransigente, a posição das AMES, enquanto nós não tivermos uma pesquisa robusta, convincente, as AMES elas se posicionam de que é necessário pesquisar e investigar as cirurgias espirituais para que tenhamos respaldo e dizer se é verdadeiro, se não é. Então, é uma necessidade muito grande a pesquisa. Vamos passar adiante, por gentileza. Então, só corroborando o que o nosso Andrei falou, a cura é uma complexa interação dos aspectos físicos, psicológicos, sociais e ambientais da condição humana. Concentrando-se em parte cada vez mais menor do corpo, a medicina perde frequentemente de vista o paciente. E a cura espiritual é um estabelecimento da saúde por método não executado pela medicina oficial, e sim por meios paranormais. Pode passar o próximo, por gentileza. Então, existe uma diferença, né, entre a moléstia e a doença. A moléstia é definida do ponto de vista biomédico, enquanto que a doença é uma experiência humana da moléstia, e essa experiência ela pode alimentar a biologia da doença de maneira incompreensíveis, porque cada pessoa é diferente. Nós conhecemos na medicina que nós não tratamos doenças, nós tratamos os doentes. Cada doente é diferente, por isso que os comportamentos das patologias são diferentes. O tratamento hoje, cada vez mais, é personalizado, porque cada pessoa é um universo. Pode passar. Sobre o efeito placebo, vocês conhecem, muitas vezes as pessoas, eu como oncologista, as pessoas perguntam assim, mas existe a cura do câncer? O câncer se cura espontaneamente? Sim.
o câncer se cura espontaneamente. São raros casos, mas se curam. Isso está bem documentado na literatura. E isto é o efeito placebo. Então, vejam, essas curas espontâneas, a literatura está cheia. Nós temos um caso semelhante ao que aconteceu com o Chico. O Chico, uma vez, recebeu um receituário de Dr. Bezerra de Menezes para uma paciente que eu havia procurado para tratar de uma tuberculose. E ele fez a receita e ela foi para casa. Anos depois, ela apareceu e disse para ele: Chico, eu estou curada. E ele perguntou: você tomou o remédio direitinho? Sim, eu rasguei a receita em pequenos pedacinhos e todo dia eu tomava um pedaço. Mas por que você fez isso? Eu não tinha dinheiro para comprar o remédio. Então, isso daqui é uma cura espontânea, movida por uma crença poderosa. Então, vamos passar aqui adiante. Pode passar o próximo. Então, esse sistema de crença, as crenças, elas são extremamente poderosas, penetrantes e duradouras. A construção das crenças pessoais, emocionais, psicológicas, é um contexto criado pela família, pelos amigos, colegas, cultura e sociedade. E, uma vez formada a crença, nós a defendemos, justificamos com uma profusão de valores intelectuais, argumentos convincentes e explicações racionais. Primeiro, surgem as crenças, depois as explicações. Nós estamos sempre justificando por que acreditamos naquilo. As crenças, elas estão relacionadas fortemente a nossas emoções. E, segundo Sherman, o cérebro é uma máquina de crenças. Depois que nós acreditamos naquilo, nós defendemos arduamente, por isso que fazemos tantas transformações e por isso que o efeito placebo existe. Pode passar o próximo. Então, aqui eu trouxe para vocês para mostrar que é da nossa cultura, não só da nossa cultura aqui do Nordeste, que a Minas também faz parte. Desculpa, eu estou atrás aqui, Andrei, não posso olhar para você. Faz parte da nossa cultura, mas em Minas tem demais, muito do que eu estudei sobre as benzedeiras, vem lá de Minas. Vocês sabem, aqui no nosso Maranhão, aí eu fui criada, a minha primeira infância aqui, primeira e segunda infância aqui no Maranhão, nós temos demais a crença das benzedeiras. A utilização de folhinhas, galhos não só de arruda, em Pernambuco, mas também de folha de laranjeira, vassourinha, elas utilizam para tirar quebrantos. Carne quebrada, osso torcido, nervo rendido, espinhela caída. Todo mundo conhece essa história da espinhela caída, né? Então, eles utilizam o peão roxo, o vassourinha, eucalipto, folha de laranjeira e arruda. Eu tenho uma amiga espírita que me deu esse depoimento, e é algo muito interessante, porque isso me levou a estudar esse tema. Ela atualmente tem 35 anos, e ela, quando tinha 35 anos, ela sentiu uma dor intensa na fossa ilíaca esquerda, do lado aqui. Era uma sensação de como se fosse uma agulha furando. E ela foi levada aos braços, por ser espírita e por acreditar nesta senhora que era uma benzedeira, ela dizia para os familiares: não me leve no pronto-socorro, me leve na Dona Maria Pretinha, me leve na Dona Maria Pretinha. E quando ela chegou nos braços de tanta dor. Vocês sabem, acho que alguém já deve ter ouvido falar, que às vezes o apêndice é do lado esquerdo, né? Normalmente do lado direito, às vezes é do lado esquerdo. A família dizendo: minha filha, você está com apendicite aguda, vamos levar para o hospital. Ela disse: não, eu quero ir na Dona Maria Pretinha. Quando chegou nessa rezadeira, ela fez uma prece e retirou uma agulha enferrujada dessa região, dessa senhora. Então, fatos como este está cheio na literatura. Vamos ver mais adiante. Então, vamos ver, por sinal, eu tive um prazer de ver que esse livro está ali, não é? Esse livro, que é um livro extraordinário, é um compêndio muito, muito bom, sobre as curas espirituais e sobre o trabalho do José Arigó, não é? Que foi o maior médium estudado até hoje
Na época, ele foi estudado pela equipe da NASA, pode passar o próximo, que é isso é do livro, está lá, a capacidade de diagnóstico do José Arigó. Vocês vão encontrar no livro casos diagnosticados por ele, mais de 1000, casos rejeitados como mandado de volta. A pessoa chegava para ele e dizia, não, não é comigo, volte para o médico. Ou então ele despachava e dizia, olha, você não tem mais jeito, vai embora. Amostragem de casos finais, número de pacientes, de relatórios médicos, sem serem citados, a quantidade, 545, caso rejeitado devido à falta de relatório médico, amostragem total, semelhança exata entre o diagnóstico de Arigó e do médico, divergência entre o diagnóstico de Arigó e do médico, amostragem válida e a percentagem de diagnóstico feito por Arigó idêntica ao do médico. Passe o próximo. Agora eu quero mostrar para vocês aqui o trabalho no livro, nós vamos encontrar de Curas Paranormais, do Jorge Mick. É o trabalho do Dr. Andrija Parharishi, que é um médico que veio nessa equipe. Isso foi divulgado na Time, em 1972. Ele estudando esse livro do Jorge Mick, é um livro extraordinário sobre cura paranormais. E ele estudando, ele chama o Zé Arigó como o curandeiro mais completo que já teve. Ele relaciona 10 itens que ele idealiza como se fosse um curandeiro completo. Desses 10 itens, o Arigó tinha 7. Faltava apenas o 3, o 8 e o 10. Quais são essas listas? Primeiro, aptidão para diagnosticar doenças, mesmo o paciente não estando presente. 2, aptidão para curar mediante imposição de mãos. 3, aptidão para curar a si mesmo. Essa o Arigó não tinha. 4, aptidão para empregar a medicina molecular. Ele conhecia, incorporado no espírito do Dr. Flitz, ele conhecia toda a farmacopeia da época, conhecia todas as medicações e prescrevia, e muitas vezes prescrevia assim de forma inusitada. Por exemplo, ele tratava uma doença com uma quantidade enorme de vitaminas, que não tinha nada a ver, e ele tratava e a pessoa ficava boa. Aptidão para anestesia por meios não químicos. Vocês sabem pelas fotos, aqui está mostrando as fotos, que o Adrige, ele ficou impressionado, ele colocando a faca no olho do paciente e raspando, e aquele barulho do osso. Ele era impressionante. Isso acontece nas cirurgias paranormais. E existe também nesse livro as cirurgias de mãos nuas da Filipinas. Então, ele operava sem anestesia, sem antisepsia, e os pacientes saíam andando. Então, existem relatos extraordinários, né, de também ele abrir sem processo, nem usar canivete, faca, bisturi, nada, abrir e tirar o tumor do abdômen, tirar o tumor do estômago, retirar aquela massa com as próprias mãos, que é o que acontece também lá nas Filipinas, e a equipe do Canadá já estudou esses fatos, demonstrando que aquele material que é retirado, ora parece sangue, ora parece água. A hora parece água. Então, não temos ainda tecnologia e meios para estudar isso. Cirurgia de urgência, aptidão para tratamento de bacteriostase, onde infringe a antisepsia. Ele pegava qualquer faca enferrujada, e operava, e o paciente não infeccionava. Ação à distância, cura por ausência, isso aí ele também não tinha. Tinha um guia na prática do curandeiro, que no caso do Arigó era o Dr. Fritz, e a capacidade de regenerar tecido, isso aí ele não tinha. Esse aí é atributo do Cristo, né? Então, que vocês sabem que Jesus Cristo, lá na antiga Judéia, era tido como curandeiro, né? Muito bem, vamos passar ao próximo. Agora eu quero passar para mostrar para vocês, porque vejam a pergunta que eu fiz inicialmente. O que é que isso tem de em comum? As curas paranormais e os fenômenos místicos. Aqui eu estou mostrando para vocês
um fenômeno místico, é do livro do Áureo Borges, sobre fenômenos místicos, é um psicanalista católico que traz esse trabalho, é um trabalho bonito, que nós precisamos estudar também. Os fenômenos místicos, eles desafiam as estratégias de abordagem objetiva, nas quais fundamentam o pensamento lógico, que gera conforto. É igual a mesma coisa do fenômeno de paranormalidade. Há algo além da filosofia e da ciência. A impressão que fica no ar é de um mundo plenamente encantado, e as intervenções sobrenaturais não cessam de escrever. Então, através do fenômeno místico, que é muito estudado pela Igreja Católica, para a canonização dos beatos, das pessoas que eles chamam de pessoas santas, conselhos, profecias, investigações dos corações, o mesmo fenômeno que acontece com os médiuns. A pessoa chega e o beato, o santo, o místico, ele diz, sem precisar a pessoa falar nada, o que ele passa no coração e que não passa no interior. O êxtase, as visões e as revelações. Isso acontece também nos fenômenos místicos. Vamos passar adiante. Quero mostrar para vocês aqui a levitação. Aqui do lado, vocês vão ver aqui, isso é o Carmine Mirabel, que está no livro do Dr. Hernânio Guimarães sobre paranormalidade. O Carmine Mirabel foi um grande médium do Brasil, e ele, em fenômeno de levitação, é a mesma coisa que acontece com os santos. E no fenômeno de levitação, nesse livro do Áureo Borges, ele fala da levitação estática, que é essa daqui, que eleva a 30 centímetros, e a corrida estática, que é rente ao chão, que é observado também nos místicos, nos santos, que eles andam sem precisar andar no chão. Ele fala nesse livro que a levitação dos anjos, dos santos, inspira beleza e sentimentos celestiais. Eles conservam a lucidez e o estado interior. E a levitação é estado de transe, espasmos corporais e gemido. Aqui nós vamos encontrar essa depuração de fluidos. Quanto mais o ser se depura, mais os seus fluidos são mais suaves, mais quintessenciado e, naturalmente, tem um outro tipo de aparência. O mesmo fenômeno que ocorre nos transes, seja do médium mais grosseiro, seja no santo, é a mesma coisa. Só que muda o fluido de cada um, uns mais grosseiros e outros mais sutis. Então, aqui o estado de arrebatamento da Rosa Gatorno, que é Santa Rosa Gatorno, foi uma vivência unitiva. Ela sentia um fogo devorador, que a fazia perder os sentidos, sentia ardores amorosos que fazia inchar, fazia um edema do lado esquerdo no coração. Foi testado em todos esses modelos para canonização, eles testam a sanidade do místico, o equilíbrio mental, característica da personalidade, posicionamento pessoal e feito por peritos na área médica. Isso, a Cúria Católica, eles buscam no místico, no santo, um modelo seguro de imitação no segmento do Cristo. Pode passar, por gentileza. Aqui, brevemente, nós estamos vendo aqui o Padre Pio, porque todos esses místicos eles têm a estigmata, os sinais da cruz, e todos eles têm. Aqui vocês estão vendo vários místicos. Aqui a Rosa Gatorno, essa é outra Amélia, outra mística, outra santa, né? Não só os beatos, mas os santos, todos eles tiveram esse mesmo processo. Pode passar, por gentileza. Então, o professor, o Dr. Mário Berengar, no Canadá, isso está no livro Cérebro Espiritual, ele estudou a união com Deus, que é essa união mística, que os místicos, os santos, todos eles, no estado de profundo de meditação e de oração, eles se dizem unidos a Deus. Todos eles, João da Cruz, todos os místicos, eles falam a mesma coisa, uma sensação de unificação com Deus. E isso foi estudado pelo Dr. Mário Berengar,
em ressonância magnética funcional, os correlatos neurais da experiência mística. Aqui vocês estão vendo uma freira no estudo, numa câmara com acústica reduzida, protegida, e com eletroencefalogramas para estudar a ressonância magnética. E esses pontinhos são os pontos que se acenderam nessa experiência, que são os importantes locais de ativação no córtex óbito-medial direito e todas essas regiões do cérebro. E isso é muito importante nós observarmos que, em Missionário da Luz, André Luiz nos fala dos condutores medulares que se acendiam na visão espiritual. Extenso pavio sustentado pela luz mental, nos lobos frontais, correntes dinâmicas, células corticais e fibras nervosas, elementos delicadíssimos de condução da energia recôndita do imponderável. Ou seja, isso que André Luiz viu numa visão profunda, levada pela ajuda da espiritualidade, dos mentores, nós vemos hoje palidamente na ressonância magnética funcional. Vamos passar ao próximo. Aqui é do Livro dos Espíritos, porque tudo isso, meus amigos, a gente está lá no Livro dos Espíritos. Só precisa a gente estudar. É o estado de emancipação da alma. Não é nada de novidade, nada de espetacular. Então, no livro 2, do capítulo 8, Emancipação da Alma, nós vamos encontrar sobre a letargia, a catalepsia, a visão do letárgico pelo espírito, o estado do corpo, ele impede muitas vezes a comunicação. Há uma perda momentânea e movimento de causa fisiológica, enquanto a letargia é uma suspensão a suspensão das forças é geral, a catalepsia é localizada e pode afetar parte extensa. Isso nós vemos aqui, a gente imagina que isso acontece apenas com os místicos, com as pessoas que têm uma mediunidade muito ostensiva, mas isso acontece nos consultórios de psicologia. Eu tenho um amigo no Rio Grande do Sul que ele, um dia atendendo uma paciente, de repente a paciente começou a exalar odor pútrido. Ela começou a entrar em estado de catalepsia. O corpo ela começou a se exteriorizar tanto, que é o que acontece também muito no êxtase, que o seu corpo começou a entrar em estado de catalepsia, apodrecendo. Então, a morte aparente, o sonambulismo ele pode ser o natural, que é espontâneo, como também pode ser o artificial, provocado por uma indução magnética. A clarividência do sonâmbulo é um atributo da alma, é uma faculdade inerente a todas as partes do corpo. Nós vamos ver mais adiante, a vidente de Prévost, ela também ela olhava pelo umbigo, ela via pelo corpo inteiro. No êxtase, é um sonambulismo mais apurado, a alma do estático é mais independente, e isso é tão forte, tão importante, que o estático, por ele penetrar dimensões muito superiores, dimensões belas, a pessoa, muitas vezes, eles podem até desencarnar. Então, precisa ter muito cuidado. E a segunda vista, os sonambúlicos lúcidos, que desenvolve também diante de grandes comoções, doença e eminência de grandes perigos. Pode passar. A elucidação a partir dos relatos dos médiuns catalépticos, que são os vivos na carne, nós vamos encontrar o relato da Ivone Pereira, do Carmine Mirabel, de Chiquinha, que é do Zico Horta. A catalepsia e a letargia é uma morte aparente, é um patrimônio psíquico da criatura causada por distúrbio vibratório. No primeiro e segundo grau do transe, eles transmitem verbalmente o receituário que ouvia das entidades. Isso no mundo inteiro fala sobre esses fenômenos, e nós temos os receituários mediúnicos através dessa forma, como também os diagnósticos através do sonambulismo. Então, o Carlos Embaçaí, nesse livro, A Vidente de Prévost, ele diz que nos fenômenos de desprendimento do espírito, afrouxam os laços que prende ao soma,
E o indivíduo já nada sente, porque é pelo corpo que se transmite a sensibilidade ao espírito. Se esse se afasta, é tal como se dá na ação dos anestésicos na cirurgia, nos entorpecentes, na síncope, no êxtase e no hipnotismo, que as pessoas nada sofrem. Pode passar o próximo. Então, aqui é a Ivone Pereira, que também tinha. A Ivone tinha o fenômeno de catalepsia, que foi muito comum na sua vida. A maior parte dos contos relatados foi em estado de catalepsia. Na vidente de Prevost, ela tinha sonambulismo, faculdade de curar, profetizar, compor poesias, recebia energia dos outros pelos olhos e extremidades dos dedos. Ela tinha fenômenos de bilocação, esterilização, estranha elasticidade, ela flutuava na água. E o louro a influenciava, que era o mesmo empregado no templo de Delfo, na Grécia, né? Pode passar o próximo. A paranormalidade, aí nós vamos ter uma diferença entre o que é mediunidade e o que é paranormalidade. A paranormalidade, o homem possui essa faculdade, cuja classificação escapa às categorias materiais, é a função psi e a função paranormal. E na mediunidade, como vocês sabem, é toda pessoa que sinta em algum grau a influência dos espíritos, por isso é médium. É uma faculdade inerente ao homem e não é nenhum privilégio de ninguém. Pode passar o próximo. Aqui nós vamos ver os casos de paranormalidade, o fato anormal, que é o fato insólito, ele assusta, principalmente em crianças, ele perturba nossas expectativas, nos priva ainda do temporário, nós nos sentimos muito bem, confortáveis no que é normal. Tudo que extrapola, nós achamos estranho e passamos a rejeitar. Pode passar o próximo. Segundo o professor a Renan Guimarães, nós podemos dividir esses fenômenos no psicapa, no psigama, psicapa e no psiteta. O psigama é de natureza subjetiva, é a precognição, telepatia, clarividência, clareaudiência, percepção biofísica da informação. Vocês observaram que no fenômeno místico, eles tinham tudo isso? Então, paranormalidade, a mesma coisa. No psicapa é a natureza objetiva, nós vamos ter os fenômenos de psicocinesia, levitação, telergia e teletransporte. E o fenômeno de psiteta é a categoria de fenômenos que envolve a comunicação inteligente com uma entidade individualizada extracerebral. Aqui é onde entra o fenômeno psiteta, a mediunidade, a comunicação com os espíritos. Pode passar o próximo. Aqui a diferença entre por que a ciência não aceita, porque a ciência ela trabalha com o princípio de casualidade, razões ou causa do fenômeno, e o princípio de conservação de energia. Enquanto que, na paranormalidade, ela contraria a casualidade. A percepção de fenômenos, muitas vezes, ainda nem ocorreu, o paranormal ele já prevê. Então, você tem esse livro sobre o Home, que foi um médium extraordinário do século XIX, que foi muito estudado, como Eusápia Palatino, Madame de Esperança, todos esses médios que nos legaram fenômenos extraordinários. Então, o professor Heine, ele nos diz que no fenômeno paranormal existe uma inconsciência e que esse processo deve ser extremamente primitivo, próximo dos processos básicos, ou seja, nós temos 5 sentidos. Os sentidos paranormais, eles são além dos nossos 5 sentidos. Por isso que os pesquisadores acham que eles são anteriores à elaboração e o início dos nossos 5 sentidos. A irritabilidade, a visão, a audição. É como se eles já existissem antes que nós tivéssemos, como espécie humana, adquirido a capacidade desses outros sentidos. Pode passar, por gentileza. Aqui vocês estão vendo uma grande médium. Minha gente, vocês que tiveram curiosidade, vão no Google, nos vídeos, vocês vão acessar grandes médiuns russos. Vocês vão ver médiuns extraordinários, que na Rússia tem demais. Então, aqui é a Nina Kulagina, que é uma médium russa, uma paranormal, onde ela, fazendo o fenômeno de psicocinesia, com o poder da mente, a força da mente, ela movimentava não só livre,
os objetos como dentro de campânulas de vidro, em vácuo. Então, a manifestação paranormal, o agente conhecedor e executor de conhecimento e habilidades não aprendidas, não só em relação ao nosso universo físico, mas em domínios ainda desconhecidos pela ciência. Pode passar o próximo. Então, onde é que a gente localiza? Hoje a ciência já busca, através da ressonância magnética, como eu mostrei para vocês, a localização da emoção da crença. Porque é extremamente importante que essas crenças elas tenham um conteúdo emocional muito forte. E essa crença ligada ao emocional, ela está exatamente no córtex pré-frontal, ligado ao raciocínio inativo, no córtex fronto-orbitário, processo das emoções que ele é ativo, córtex cingulado, tudo isso no nosso cérebro, mostrando que pouco a pouco nós vamos evoluindo, vamos adquirindo uma capacidade que vai saindo do cérebro antigo, do automatismo, cérebro reptiliano, passando pelo núcleo da base, que são as emoções, e é o nosso futuro, a elaboração através do córtex, as regiões pré-frontais. Pode passar, por gentileza. Aqui, mais uma vez, mostrando todas essas áreas. Pode passar. Então, na mediunidade de cura, veja, a gente já falou sobre a paranormalidade, falamos sobre a mediunidade, a cura paranormal, que também pode se chamar mediunidade de cura. Os médios curadores são aqueles que têm o poder de curar ou consolar pela imposição de mãos ou por prece. Isso está lá no livro dos médios. É o dom que algumas pessoas possuem de curar pelo simples olhar, pelo simples toque, por um gesto ou até sem auxílio de nenhuma medicação. Isso apenas pelo pensamento. Tem pessoas que mandam seu nome para alguns centros espíritas, alguns médios, e estes médios, eles oram de longe e aqueles fenômenos acontecem. Só que nos diz André Luiz, missionário da luz, que para termos um padrão superior de elevação mental, o que é que nós precisamos? Ter grande domínio sobre si mesmo, espontaneidade e equilíbrio dos sentimentos, acentuado amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda consciência no poder divino. Então, todos esses 6 atributos que André Luiz coloca como padrão do médio de cura, ainda é muito difícil. Por isso que nós precisamos muito do concurso dos benfeitores espirituais, do concurso dos nossos mentores. Pode passar. Aqui é Kardec falando as formas como é curado, a mediunidade de cura, o auxílio do doente através de fluidos regeneradores, que o médium faz por imposição de mãos, a prece e sua ação fluídica e as técnicas de desobsessão. Pode passar. Os 3 ramos está aqui, que é através da medicação comum, a homeopatia e o fluido magnético. Pode passar, por gentileza. Pode passar. Neste livro extraordinário, que é a Biologia da Crença, do Dr. Bruce Lipton, ele diz o seguinte, que nós perdemos muito a capacidade energética de nos comunicarmos. Se vocês se lembrarem, os nossos antepassados aqui no nosso estado tinham o hábito de saber quem vem lá na frente, através do trote do cavalo, através da energia, e as pessoas mais sensíveis, elas têm essa capacidade de energeticamente saber. Isso é de todos nós, só que nós estamos perdendo por não desenvolvermos. Então, vejam, a compreensão da linguagem de energia. Campos de energia viajam com facilidade pelo organismo. Tecidos lesados, tecidos doentes, emitem um tipo específico de assinatura energética que difere das células saudáveis ao seu redor. As pessoas que têm mediunidade, que têm cura, que têm poder paranormal, elas chegam, não precisam nem, basta lhe olhar. Olha e diz, você está doente em tal lugar. Ou então toca em você, e as pessoas também que fazem reiki, tudo é o mesmo princípio. É essa energia que circula, e a energia, quando está doente, quando você tem um órgão doente, nós já sabemos hoje, através da ciência,
que uma célula doente, ela aumenta o seu calor. Tanto é que nós temos a termografia, né? Nos cânceres de mama, nós temos a termografia que mostra que aquele tecido doente, ele tem uma energia calorífica maior do que o tecido normal. Nada mais é do que isso aqui. Muito bem, vamos passar ao próximo. Desde a década do Ambroise Paré, ele dizia, eu te operei, que foi um grande cirurgião francês, e Deus te curará. Então, a cura espiritual é estabelecimento de saúde por métodos não executados pela medicina oficial, e sim por meios paranormais. Meus irmãos, não precisa muito para que a gente tenha acesso a isso aí. O médico espírita, principalmente o médico espírita, que ao entrar no seu consultório, faz a sua prece, ele convida a espiritualidade para participar do seu atendimento. Uma ocasião, eu atendi uma paciente que veio para um tratamento, ela disse, olha, eu só queria conversar, eu não tenho muita coisa. Apesar dela ser uma paciente mastectomizada por câncer de mama, mas tinha uma depressão profunda. E eu, como tenho o hábito de indicar para os pacientes também os salmos, que eu gosto muito dos salmos, eu disse para ela, olha, você vai ler o Salmo 108. E eu me dei conta que eu nunca tinha pedido para ninguém ler esse salmo. E nesse Salmo 108, depois que ela saiu, eu fui olhar o que é que tinha no Salmo 108. Está lá, bem embaixo. Que o Senhor nos dê a cura, porque o medicamento da parte dos homens é vã. Ou seja, a depressão, muitas vezes as doenças profundas da alma, é um distanciamento de Deus. E nós, como médicos, precisamos fazer esse link, essa ligação com Deus. De trazer, como diz Victor Hugo na obra Os Miseráveis, trazer para Deus aquele filho que se desgarrou. Então, é extremamente importante adentrarmos também, mesmo ainda na psicodinâmica, ainda nos nossos consultórios, tratando apenas o corpo físico ainda, mas ter essa consciência, por isso que esses estudos são importantes, de tratar o paciente, também ajudá-los a se curar sozinhos, que eles fazem isso sozinhos, mas você tem que dar o caminho à cura espiritual. Pode passar, por gentileza. Então, aqui, rapidamente vou passar por isso aqui, vocês encontram nessa revista da Scientific American sobre a busca da cura. É a cura na cidade de Lourdes, da dona Antônia, que é uma paciente com esclerose lateral amiotrófica, que ela se curou na Gruta de Lourdes, desta doença tão grave que todos sabem, vocês sabem, que o paciente acaba morrendo os seus músculos vão entrando em falência. Pode passar. E vejam o que dizem os pesquisadores. Eles dizem o seguinte, a realidade não é constituída somente pelo mundo das moléculas, e na religião nós consideramos também a dimensão espiritual, que confere sentido as outras duas, ou seja, matéria e energia. Este é o grupo do Vaticano, que é o Instituto de Pesquisa à Cura de Caráter Científico. Então, são os pesquisadores, os físicos, que falam sobre isso. E aqui tem o Dr. Benson, que é um trabalho extraordinário, lá em Harvard, onde ele nos fala sobre as preces intercessórias, fala também sobre o estado de bem-estar evocado, que a pessoa, através da prece, da meditação, visualizações criativas, você é capaz de trazer esse bem-estar, e esse bem-estar, ele nos traz um hipometabolismo, o organismo acalma-se. Porque nesse dia a dia que nós vivemos, se nós não tivermos momentos de paz, momentos de tranquilidade, o nosso organismo se desequilibra. Então, é um hábito que cada um de nós tem que ter no seu dia a dia, a inclusão da prece, a inclusão da meditação para nos dar saúde, equilibrar as nossas energias. Pode passar, por gentileza. Então, aqui é sobre o efeito placebo, que as curas ocorrem, o efeito placebo, são medicamentos inertes, são pílulas de farinha, com fins sugestivos, morais e trabalho de pesquisa, né? Então, as curas que ocorrem sem explicação racional foram simplesmente julgadas nada mais do que mera superstição e ignorância de séculos. Porém,
Mesmo os mais cuidadosos cientistas estão hoje começando a admitir que milagres médicos de certas espécies acontecem atualmente, embora o nome, para eles, tenha uma indiferente conotação científica, que é o efeito placebo. Pode passar. Então, o efeito placebo é a fé, esperança, confiança, é o que o André falou, a epigenética, é o que modifica componentes do efeito placebo que podem curar lesões, alterar a química do corpo e mesmo mudar o curso das mais implacáveis doenças. Então, hoje a ciência já admite, já comprova, e nada mais é do que essa energia poderosa que todos nós temos. Vamos adiante. Que eu quero só mostrar para vocês aqui que no livro do Gabriel Delany, Evolução Anímica, nós vamos encontrar exatamente a resposta para tudo isso. O espírito, transitando pela matéria vivente, desde primitivas eras do mundo, conseguiu paulatinamente transformação progressiva e aperfeiçoada. É como se nós fizéssemos um esboço de nós mesmos e, a partir de reencarnação em reencarnação, nós vamos colorindo, melhorando aquele esboço, até fazermos uma pintura especializada, uma pintura primorosa, que é a perfeição do nosso espírito. O perispírito, ele encerra todo um organismo fluídico, modelo pelo qual a matéria há de se organizar. Existe uma necessidade do duplo fluídico para hierarquizar a matéria e diferenciar-lhe a propriedade segundo as diferentes regiões. Pode passar, por gentileza. Aqui, eu vou passar para vocês rapidamente, nós estamos avançados da hora, a cura espiritual na psicopedagogia espírita, as pesquisas que os nossos cientistas já estão fazendo, pode passar, demonstrando esses trabalhos. Então, é um trabalho sobre religião e cura, algumas reflexões sobre a experiência religiosa das camadas populares urbanos. Está no Caderno de Saúde Pública. Isso foi feito em 1993. Então, nessa tabela aqui, mostra os projetos, o que o pentecostal ele admite, nessa religião e cura, o espiritismo e o candomblé. Então, a vivência do mundo, e eu quero só chamar a atenção para vocês aqui, sobre a cura. A visão da doença e sobre a cura. Para o pentecostal, a doença é causada pela invasão ou intrusão de entidade do mal. Para o espiritismo, doença é causada pela interferência ou obsessão de espírito menos desenvolvido. E para o candomblé, a doença é causada pela ação prejudicial do homem ou de entidades sobrenaturais. Na cura, no pentecostalismo, eles admitem que envolve uma expulsão pública do mal, o ritual de dinâmica de luta entre o bem e o mal, vocês têm visto na internet, o descarrego, sessões de descarrego que eles fazem, né? E o espiritismo, ele envolve a educação, a psicopedagogia dos espíritos menos desenvolvidos. O ritual, ele recria uma atividade pedagógica, enquanto que no candomblé envolve o firmar de alianças entre o bem e o mal para garantir proteção do indivíduo. O ritual recria uma dinâmica de negociação. Pode passar o próximo. Então, as cirurgias espirituais, esse é um trabalho do André Moreira. Ele fala sobre se as cirurgias espirituais são efeitos placebos. Alguns pesquisadores eles dizem que seria totalmente inútil. Por que eles fizeram esse trabalho? Exatamente por causa disso aqui. Seriam apenas em paciente com doenças psicossomáticas, as curas obtidas são sérios problemas orgânicos e há relatos diagnósticos pelos curadores antes mesmo dos métodos convencionais. Então, da necessidade da fé, a predominância da necessidade da fé e relatos que a cura ocorreria independente da fé. Então, eles foram analisar se com fé ou sem fé ocorria. Pode passar, por gentileza. Então, esse trabalho foi feito lá em Abadiana, que vocês conhecem os trabalhos. Foram 6 casos investigados, com segmento de cirurgia visível e invisível, com amostra de tecidos, enviado para o estudo histopatológico. O médium não lava a mão, não usa luvas, as cirurgias são sem técnica de asepsia,
E os bisturi era esterilizado e ora era facas de cozinha e nenhum dos casos tinha infecção. Pode passar, por gentileza. Então, a conclusão é o seguinte, as cirurgias são reais. Os materiais são compatíveis com o lugar de origem. Foi tirado o nó de mama? Era da mama. Foi tirado uma lesão da pele? Era da pele. Foi tirado uma lesão do nariz? Era nariz. Efeito placebo. Já que são rejeitadas as teorias não corroboradas, cientificamente usadas para explicar a ação, não se consegue ainda desenvolver teorias empíricas para a verificação dos efeitos placebo. Então, até agora, a ciência acha que as cirurgias paranormais e as cirurgias espirituais são efeitos placebos, que, volto a afirmar a vocês, entra em toda aquela gama de estudos de evolução anímica e da emancipação da alma. Então, o foco principal é a magnitude do efeito de desintervenção. Há uma necessidade de estudo cada vez mais, inclusive as nossas casas espíritas precisam fazer estudos. Nós temos um acervo enorme de trabalhos, só que nós não pesquisamos, não publicamos e não estudamos. Não subestimar as razões dos pacientes, nem crenças entusiasmadas ou descrença renitente. Então, é extremamente importante continuar o estudo. Pode passar. Então, a necessidade da pesquisa das cirurgias paranormais, porque elas não são explicadas pelos métodos científicos atuais. Elas permanecem ainda insatisfatoriamente explicadas pelas leis naturais. Pode passar. Eu quero deixar isso aqui para vocês sobre a caridade e mostrar que por isso que o Espiritismo ele tem a bandeira da caridade, porque vejam que é o princípio de igualdade perante Deus e liberdade do outro. Quando nós fazemos caridade, nós nos trabalhamos, limpamos nosso ser, nós agimos a ação em prol do outro e nos curamos. Então, quem olha o outro com olhos de benfeitor, projeta em si a harmonia universal, o encadeamento cósmico da paz. O universo atento às rotas do bem, devolve ao coração generoso um rastro de luz que denuncia a presença do bem. Fazer o bem é conversar com suas próprias células, pondo em ordem cascatas de reações químicas, respostas hormonais, acalmando, reordenando o fluxo de energia universal. Pode passar. Então, o nosso corpo é um instrumento magnífico. Por isso que nós precisamos buscar no paciente essas dimensões de cura. Se abrirmos a mente para pesquisar como as emoções influenciam a saúde, talvez um dia possamos abrir as dimensões espirituais da saúde. Tudo está dentro de nós. Minha gente, esse é um livro da década de 80. Isso que eles diziam lá, nesse livro A Cura e a Mente, hoje nós já temos. Hoje, já com essas pesquisas, já demonstram a capacidade que nós temos de curas. Pode passar. Então, para finalizar, eu quero mostrar para vocês aqui que as curas de Jesus, pode passar, por gentileza. No livro A Curas Paranormais, do Jorge Mick, ele cataloga as curas de Jesus, a medicina da alma, que foram 26 curas individuais, 27 curas em grupo. Jesus, ele canalizava o amor como energia curativa, que emana da fonte de todos os seres descrito por ele como o Pai amoroso. Sem o seu espírito, a medicina degenera numa metodologia despersonalizada e o seu código ético num simples sistema legal. Por isso que Jesus é o pai espiritual da medicina, porque ele induz a correção do amor, sem a qual a verdadeira cura raramente é possível na realidade. Pode passar, por gentileza. Então, esse trabalho é o trabalho que Jesus nos convoca para que cada um de nós faça continuamente. E, encerrando, eu quero mostrar para vocês que nessa linha de pesquisa, nós vamos trazer a nossa 9ª jornada sobre a cura do corpo e a cura da alma, que é extremamente importante para que a medicina ela possa se aliar à religião nesse encontro em prol da saúde dos nossos pacientes.
Então, como mensagem, eu quero deixar para vocês que nós, como espíritas, e nós das AMES, nós precisamos muito abrir as portas para estas pesquisas, porque até hoje a paranormalidade, a mediunidade de cura, os fenômenos místicos, eles continuam incomodando e fazendo com que a ciência passe a investigá-la. E dentro dos nossos grupos de estudos, nós precisamos abrir espaço para este estudo. E como pessoas, e como pacientes, como seres emocionais, como seres a caminho da perfeição, nós precisamos a cada dia abrir os canais da dimensão espiritual para a nossa própria cura. Não é à toa que cada vez mais os semanários, as revistas trazem no seu bojo assuntos sobre saúde, porque nós temos uma sede de termos saúde do corpo e saúde do espírito. Mas para termos saúde do espírito, nós precisamos seguir essa trilha de Jesus, amar a Deus, fazer com que Deus esteja presente em nossas vidas todos os dias e amar ao próximo, para que nós tenhamos saúde do corpo e da alma. Muito obrigada.